Quando a gente pensou no domingo hoje, pensamos em que houvesse um tempo bem descontraído, onde todo mundo pudesse sair vencedor, tá? Então o teste foi facílimo, para que ninguém perdesse. Então as mulheres estão de parabéns, porque sabem desembainhar a espada, melhor do que os jovens e melhor do que os homens. A gente vai continuar esse exercício, porque por incrível que pareça, mas eu já vi durante o culto, naquele tempo que a gente trazia a Bíblia para a igreja, pessoas procurarem Gênesis lá no finalzinho da Bíblia. E já vi pessoas procurarem Apocalipse no início da Bíblia. Então, parece uma coisa boba, simples, mas quando a gente compra um livro, que o André comprou vários livros, a gente faz questão de ver a sinopse do livro e o índice onde estão os principais capítulos. Então, é indispensável que nós, cristãos da Igreja Batista Moriá, saibamos que João 3,26 não é Salmo 23. E sabemos que João 23 está... João 3,20... Esqueci agora. 3,16 está lá mais perto do final, e Salmo 23, porque quando a gente vai falar no público, a gente passa muita vergonha, né? Você ficar procurando lá e não encontra o texto bíblico. Então, como eu tenho certeza que alguns de vocês um dia poderá ser pastor de TV, né? Não para proclamar prosperidade, mas proclamar salvação. Então, eu quero que os daqui vão honrar o nome de cristão. Hoje, aliás, domingo que vem, nós vamos iniciar a série dos livros históricos. Se preparem, são livros gostosos de serem lidos, porque história a gente lê e não é necessário guardar tudo, mas a gente tem que saber o que o livro contém, né? São mais livros para a gente ler, eu não sei, eu ainda não, mas a irmã B, ainda não avaliamos quanto tempo a gente vai gastar nesse período, mas vocês já podem ir lendo. Eu, por exemplo, já li Josué, que vai ser para o domingo que vem, né? Então, se preparem, porque domingo que vem vamos começar o primeiro livro histórico, que é Josué. A folhinha que os irmãos receberam segue aquela sugestão da primeira lição que nós estudamos aqui com o pastor Edson e com o irmão Daniel. Isso é ato falho, irmão, ato falho verdadeiro, tá? Mas são coisas principais. Esse livro aqui, que eu tirei esse desenho, eu nem tinha visto que havia lá em casa, mas o pastor, que conhece uma boa literatura, estava com esse livro lá que tinha esse material. Então, achei ele muito interessante e acho que é bom nós guardarmos, porque tem uma relação, a história bíblica com a história mundial. Às vezes a gente separa uma coisa da outra. Como xerox livros, irmãos sabem que é difícil a gente tirar aquela primeira cópia, não dá para encaixar tudo dentro do espaço que tem para cópias, né? Então, essa primeira linha vai lá para um tempo que a gente não sabe, tá? A ciência procura apresentar vários períodos de evolução do mundo. A Bíblia, como ficou bem focalizado no início do estudo, ela entra Moisés pega o início da criação do mundo, conta a história da criação do mundo, mas a gente não sabe quando foi que o mundo foi criado.
ele, dentro do conhecimento antigo, ele fez naturalmente um levantamento histórico que era de pai para filho, tem um nome específico, mas eu esqueci agora. É a tradição. Então a tradição vai de pai para filho e vai. Então ele pegou histórias eu imagino, né? Não estou afirmando, mas imagino que ele, pesquisando a história do Egito, da Mesopotâmia e tudo mais, ele fez um levantamento histórico tradicional e escreveu para nós a história da criação, a história da queda do homem, do dilúvio. Algumas têm razão arqueológica, né? Por exemplo, o dilúvio, a arqueologia comprova que ele aconteceu em várias regiões do mundo. E outros fenômenos que ele narra tem a história arqueológica ou a história mundial tem comprovado que realmente existiu. Mas o que nós conhecemos começa na Idade do Bronze, depois vai para a Idade do Bronze Médio, depois Bronze Posterior, início da Idade do Ferro, que é quando surge o ferro, as ferramentas, Ferro Médio, até aqui é o início da Idade do Ferro. As ferramentas eram feitas na base de pedras, né? Existe também, é provado arqueologicamente. Aí vem depois o ferro, a Idade da Roda, e médio, Idade do Ferro Médio, Idade do Ferro Posterior. Aí já entra num fato que é comprovado em várias literaturas, o período helenístico, depois o período romano. Essa é a história humana. As letrinhas são pequenininhas e nós não vamos ler tudo que está aqui, mas os irmãos podem gastar tempo em casa lendo a dinastia da Babilônia, até onde durou, o período grego até onde durou, depois o período romano que aparece no cristianismo. Então, esse mapinha aqui, ele mostra na história mundial quando surge Jesus e até os dias, não chega até os dias de hoje, mas que a gente já conhece, uma história bem atualizada. Entendeu? Então, pensando no período que nós vamos estudar, está aqui, depois da escravidão do Egito, em 1300 ao Êxodo, e vem então o período da conquista. Josué, semana que vem, a gente vai aprender, quem vai dar aula é o irmão Alexandre, e a gente vai aprender como as lutas que houveram até conquistar a terra de Canaã. É muito interessante, irmão, saber que Deus estava orientando os homens daquela época. Ele dava ordem, ele continuou dando ordens para Josué, e a ordem é essa: não temas, né? Esforça-te. A ação do homem era não temer, obedecer e fazer a força que ele deveria fazer. E as conquistas aconteceram. Então, tem aí nessa segunda página aqui, tá vendo? Na primeira página, mas como se fosse a segunda do livro. Tem o período da conquista. Depois, começa o período dos juízes. Também é um livro muito interessante, que Deus ainda continua dirigindo o povo, levantando pessoas para dirigir o povo. O povo caía, Deus levantava um juiz, o povo voltava para o seu estado
de crescimento. Aí, novamente, o homem falhava, Deus se compadecia, levantava. Mas o povo não ficou satisfeito com aquele tipo de teocracia. Então, a gente poderia dizer que no período de Moisés até a conquista de Canaã, com a história e acrescentando no período dos juízes, tem tudo anotadinho aí a idade que isso aconteceu. O tipo de governo do mundo, ou do povo de Israel, era teocracia. O que significa teocracia? Quem sabe? Quem pode me ajudar? O Teo, Deus, né? Cracia, governo. Então, o governo de Deus. Quem era o governante era Deus. O povo não ficou feliz e pediu um rei. Aí vem os livros de primeiro Samuel, quando o povo se revolta, não queremos o rei. Então, o último juiz é Samuel. Aí ele estabelece o primeiro rei, que é Saul, que fez muitas barbaridades. Aí vem Salomão. Aliás, vem Davi. Davi fez um bom reinado. Vem Salomão. E lá no finalzinho da primeira folha, então, está o período de Salomão até a queda do exílio. Eles fizeram um montão de barbaridades que a gente vai saber se ler primeiro e segundo reis, tá? Um rei levanta, o outro vem, tá? É como se fosse uma musiquinha que a gente cantava quando adolescente. Cristo manda que subamos mais, olhando o mundo desceremos mais, porém subindo e descendo nunca chegaremos, subamos até olhando para Cristo, cada dia mais. Quem sabe essa musiquinha que pode cantar comigo? Cristo manda. Mais alto, né? Cristo. Não cantar com música, porque há musiquinhas que elas contam uma verdade que a gente precisa saber, que a nossa vida também, às vezes, ela vai de altos e baixos. A gente não sabe ficar na altura. A gente desce. Aí, lá embaixo é pior do que lá em cima. Então, a gente sobe mais outra vez. Então, vamos... Cristo manda que subamos mais. Isso mesmo. Cristo manda que subamos mais. Então, eu estou chamando a atenção que no próximo período histórico
precisamos prestar mais atenção. Essas perguntinhas do Pentateuco foram bem fáceis, né? Mas as mulheres leiam e marquem nas suas Bíblias as mensagens interessantes, tem cada uma muito interessante. Os jovens leiam e marquem também as respostas que podem surgir, as perguntas que podem surgir, e vamos nos preparar então, no próximo domingo com o irmão Alexandre, no início dos livros históricos. Agora